Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Peço essa grande força. Vamos alavancar o canal. Agora é xadrez. Então, divulgando aí em grupos, para os amigos, conhecidos, todos que prezam por um xadrez, né? E simbora lançar um desafio aqui, 3 mais 2, então, e ver o que acontece. Tô treinando aí diariamente, montando materiais. Em breve eu vou ter um curso aí, né, completaço de xadrez. Vai dar, cara, vai dar umas 30 horas. E todo o material, então, para tu aprender desde o básico aí até olha, tem um exercício e tudo mais, mas é bem prático, muito prático mesmo. É justamente para clarear e deixar, né, o iniciante aí apto a até participar aí já de um torneio. E aí, é claro, mais para frente aí eu vou começar a entrar com materiais mais específicos aí, trabalhando temas, meio jogo, finais e também aberturas, né? Porque eu sei. Estou estudando bastante, na verdade, aí preciso melhorar o meu repertório para assim também poder ajudar e criar conteúdos bacanas aí. Ah, por que tá tão demorado esse desafio aqui? Tem algo estranho? Nunca vi isso acontecer. Caramba. Deixa eu. Ah, eu. Que viagem, hein? Botei um rematch ali por isso. Caramba! Então, D brancas contra D4. Eu vou jogar a Índia da Dama aqui, se possível. Cavalo F6. E6 e se vier C4, eu vou jogar B6. Aí esse lance aqui. Ah, estamos enfrentando. Como é que é o nome dessa abertura mesmo? Abertura não. Sistema London. Ô, oh, delícia! Vamos lá, vamos jogar um D5 aqui imediatamente. E posso jogar C5 aqui, né? Será que viria isso ou não? E já fechou o bispo. Tá, vou jogar isso. Vamos jogar um C5 aqui, cavalo B6. E aí, dama aqui. Ok. Jogou torre lá. Só que aqui, claro, eu já tinha jogado um E6, então isso daqui muda um pouco as coisas. Mas tudo bem. Vou jogar bispo E7. Tempos atrás eu me incomodava mais com o sistema London, hoje eu já estou mais paz e amor com tudo isso. Então, deixa um sistema aí que desenvolve as peças aí de forma harmônica, então não tem nada de errado com ele. Tô pensando aqui, eu posso jogar um C4, ele vai botar o bispo aqui. Poderia tomar aqui, mas isso não me agrada muito e eu também tenho este lance aqui que é o que eu estou seriamente pensando. Cavalo D7. O detalhe aqui é, ele tem um sacrifício ou não? Não, né? Sei que se eu jogar cavalo D7, vai vir dama aqui. E aí eu vou ter que jogar G6. Vou entrar nisso daqui, cara. Não vou me... Eu não resisto ao... É que eu preciso questionar esse cavalo central aqui. Eu sei, né? O branco pode fazer isso. Entrar com dama aqui, eu vou ter que jogar G6. Cara, eu acho que ele tem um duplo sacrifício aqui, se ele quiser. Sacrifica o cavalo, o bispo e me dá um perpétuo aqui. Tem, né? Não tinha visto isso. Mas meu adversário tem 246, então ele tem mais pontos de rente, supostamente, né? E isso daí provavelmente ele não vai querer trabalhar uma ideia que precise dar um perpétuo, né? Então, para ele, o empate talvez não seja sei lá, um caminho muito desejável, né? Então ele vai procurar uma outra continuação. Ele pode simplesmente rocar aqui. Não, na verdade, rocar não, né? Vou tomar aqui então meu cavalo, eu tomo de bispo. Ele mantém a estrutura dele aqui toda saudável, né? Ele está ativo na posição e, bom, segue o jogo para os dois lados.
Mas ele tá calculando as ideias aqui de ir pra cima do meu rei. Jogou. Agora então, vou primeiro jogar esse lance. Ganhar um pouco de espaço aqui, né? Só para dar aquela xaropeada. Agora veja bem que este lance aqui não funciona mais, porque eu tomo o bispo. Então, ele vai ter que recuar o bispo e eu vou tomar o cavalo e ele vai ficar com um peão isolado. Ele tem cavalo F3 segurando esse peão, eu poderia jogar esse. Cara, o outro lance aqui que eu tô pensando em fazer, mas esse parece enfraquecer demais, né? Jogar esse lance aqui, né? Isso não, né? E aí? Então acho que tomar ou não tomar? Quem diz A tem que dizer B, né? Qual outro lance que eu pensei? Cara, eu pensei num lance aqui. E eu vou fazer. Eu acho interessante esse lance aqui. F5. E por que isso? Porque eu fecho o bispo. E aí, se ele quiser tomar de peão depois, aí ok, cara. Ele dobrou um peão, mas eu fechei o bispo do meu adversário e eu não preciso me preocupar mais. Ele vai ter ideias como um B3 aqui, tentar abrir, eu tenho que tirar a dama, né? Não, na verdade eu tenho que tomar, né? Aqui, na verdade, eu tenho que cuidar muito da questão da minha estrutura. Eu acho que agora o meu adversário vai tomar o cavalo, eu tomo de bispo. Mas fechamos o bispo da diagonal branca. Isso é importante. Se ele está com 30 segundos. Tem um acréscimo de 2 segundos, mas às vezes, quando tu começa a chegar no aperto de tempo e a posição é complexa para tu ficar encontrando jogadas, isso daí acaba te custando, né? Então é inevitável. E, cara, aqui de novo eu tenho uma opção, que seria jogar cavalo aqui. Pô, esse cara aqui tá me dando umas... Pera aí. Tá, mas vamos tomar aqui. Ele vai tomar de peão e eu vou jogar o bispo aqui e aqui, tirar essa dama. Ó, tomou de bispo. Trocou o bispão dele, hein? Caramba. Ó, eu vou tomar, né? Por essa, sinceramente, eu não esperava. Será que ele quer jogar algo assim? Pode, né? Eu tenho esse lance aqui, por exemplo. Mas agora sim, aqui, vou jogar dama C7 primeiro. Ah, ele vai vir por aqui, mas aqui tá tudo defendido. Vou jogar esse. Ele vai jogar cavalo aqui. Não, não vai porque tá caindo isso. Mas agora eu já começo a ter ideias de jogar bispo via B7 e trabalhar isso. Então tá tudo certo. Torre ali. Caramba. Quer me dar mate, o cara. Vamos jogar esse. A gente reforça a posição. Ele pode jogar cavalo aqui, né? Tudo bem, eu vou capturar. Vou capturar aqui. Agora o peão que estava me atormentando não existe mais. E aqui vamos oferecer uma troca para um finalzinho, né? Opa, que o cara tomou um garfo. Aí já pesou demais, né? Depois de um lance desses, só resta o abandono. Então, galera, este é um belo exemplo. Se fosse há uns 2 meses atrás, contra o sistema London, que eu, vamos dizer assim, guardava um apreço de que eu achava que eu deveria de punir, porque, pô, é um sisteminha que ele não almeja, vamos dizer assim, muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum problema, então ele desenvolve as peças e ele é assim. E o problema estava comigo em querer punir o sistema London, sendo que ele não tem nenhuma falha para que isso ocorra. Tem que sim entender um pouco melhor para poder conseguir enfrentar ele, né? E justamente isso, é jogar, como qualquer outra posição. Aqui eu até
Não sei se tinha Mas basicamente é isso. É muito sobre esses temas aqui de jogar C5, cavalo B6, cavalo C6, dama B6 aqui, né? E aí sim, depois no momento certo, trazia o cavalo para D7 aqui com o cavalo em C6 e aí jogar o lance E5. Por quê? Para questionar justamente essa estrutura, essa dominação da casa central aqui de E5, né? E tirar. O ideal é que eu não tivesse jogado E6, verdade seja dita isso. Mas eu acho que não chegou a acontecer nenhuma. Essa eu quero botar análise aqui dos lances. Então o lance. Até podia jogar um B6 aqui, né? Mas o lance D5 é extremamente natural. E3 aqui. Aí C5. Esse é um dos lances que eu considero bem importante. Tem que ser feito. Buscar um jogo ativo aqui. E até porque primeiro a gente joga C5 e depois desenvolve o cavalo para C6. Senão tu vai bloquear esse contra-ataque central aqui, né? Se tu jogar o cavalo antes. São detalhes que fazem a diferença. Podia jogar bispo D6, mas eu não quero trocar meu bispo. Então, cavalo C6. E aqui entra um outro aspecto psicológico, não só psicológico, mas a questão de preparo. Muitos jogadores usam o sistema London das brancas e jogam. É um sisteminha, porque ele posiciona as peças em determinadas casas, né? E, tipo assim, muitos aderem a ele e decoram. É simples, é rápido e é prático, ok? Então, isso é uma facilidade. Porém, se o jogador não estuda ele de forma um pouco mais aprofundada, vendo os temas, a estrutura e o que acontece, muitas vezes, vamos dizer assim, ele acaba se tornando mais uma vítima do próprio sistema, porque aí ele não sabe como reagir. Onde está a temática do sistema, né? Tem que ficar muito atento. E veja bem aqui, ó. A própria máquina aqui já recomenda cavalo D7, ó. Porque essa ideia, claro, né? Fiz um estudo um pouco a respeito desse sistema, justamente, né? Porque eu queria entender melhor e saber como tratar ele. Então, nada mais justo do que tu tratar bem, né, o sistema que o teu adversário joga, respeitar ele. E quando tu faz isso, tu busca as jogadas concretas no tabuleiro. Então aqui eu fechei, né? A minha ideia é essa, porque tomar aqui eu não gostava da ideia, porque ele iria recapturar de peão, provavelmente. E aí, a minha ideia de jogar F5 já não tem mais a mesma força, porque ele joga o Passant, e aí de novo ele vai abrir toda essa diagonal aqui desse espaço de D3. E eu não gosto dessa ideia aí nem um pouco. Então ele voltou o bispo, e agora eu jogo F5. A máquina aqui não gosta muito do meu lance, mas tudo bem. Eu tinha uma justificativa para isso, eu entendi. Então eu ia conseguir me virar. Aí depois esse lance de dama aqui, bom, talvez não deveria ter permitido, né? Ele deveria ter tomado. Eu acho que na partida até eu comentei. E aí sim, cara, tá mais ou menos, né? Em algum momento talvez teria que jogar um G4, claro, antes disso jogar o rei em H1, né? Para daí romper via a coluna G aqui e colocar a torre. Aí sim a história muda, porque ao mesmo tempo ele vai conseguir abrir a diagonal. Mas não foi o que aconteceu. Aí rolam essas trocas. E aqui eu fico de olho nas ideias. Esse peão é um peão fraco, então força o meu adversário à defesa. E aqui é um fato simples. Se ele deixar cair esse peão, eu vou ganhar um peão. E, cara, tô com um peão a mais. E o meu adversário, ele continua com esse bispo fechado, que é o fator mais... E aqui eu faço a expansão no flanco dama, tá certo? Porque por mais que a coisa que esteja um pouco congelada, aqui eu busco uma expansão e eu estou melhor posicionado. Então aqui eu ganho o final, se caso a gente cair no finalzinho aqui de peões. Dou uma afastada nessa dama. Aí aqui eu jogo um profilático, torre F7, né? Porque eu sabia que vinha isso, aqui eu estava pronto para capturar. Mas ainda melhor que isso, a ideia do branco de passar a torre e tentar me atacar aqui em H7. Então
eu não posso, né, deixar que isso aconteça na maior. E aqui eu capturo e aí eu consigo eliminar aquele forte peão, que não é tão forte assim, mas ele cria um certo incômodo na posição do rei das pretas, então a gente tirou. É como tirar um prego no teu pé, que tu não consegue caminhar ou correr direito. E aqui o meu adversário foi otimista, né? Em jogar um H4, como se ele estivesse comandando tudo e pronto para tudo, mas é aquela história, o ataque em si ele existe se realmente se as tuas peças estiverem prontas, em maioria, para fazer uma ofensiva no rei do adversário, e nesse caso aqui ele tinha uma dama e uma torre por perto do meu rei, mas ao mesmo tempo eu tenho uma torre e uma dama aqui defendendo. Então isso daqui é mais um lance debilitador. E aqui eu já tenho um lance que força a troca. E justamente por eu estar com uma estrutura saudável. E aqui é um final depois que não tem escapatória, né? E aqui o erro decisivo. Pause o vídeo e encontre o lance arrematador. Isso daqui é nível 0,00,1. Então, né? Quem nunca ouviu falar vai ouvir agora, então. Temos um golpe mortal, famoso garfo. O peão ele vai andar uma casa à frente e vai garfear duas peças ao mesmo tempo. Pá, dama e torre. E aí, meus amigos, uma boa alternativa aqui é abandonar, porque fora isso você vai postergar uma tortura inevitável aqui, porque é muita desvantagem material, uma torre a menos. Curta, compartilhe, coloque aí nos grupos familiares e, claro, né, se inscreva no canal. Isso é muito importante aí para a gente alavancar o público e aí depois seguir com alguns bons planos. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.